Olá, eu sou o professor Alexandre Couto Cardoso e esta é uma aula sobre contabilidade, na qual vamos falar sobre o balanço patrimonial. Muito bem, aí na tela vocês já estão vendo a representação do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, portanto, é representado por meio deste quadro, onde na esquerda nós temos a representação do ativo, à direita nós temos a representação do passivo e normalmente do patrimônio líquido. Se as palavras ativo, passivo e patrimônio líquido não são familiares para você, assista o vídeo anterior no qual falamos sobre o patrimônio. Continuando, então nós temos aí um ativo composto por um apartamento no valor de 800 mil, um veículo no valor de 150 mil e um total do ativo que chega a 950 mil reais. Já do lado direito, nós temos o passivo composto por empréstimos no valor de 600 mil e financiamentos no valor de 100 mil. Qual é o total do passivo, então? 700 mil. E o patrimônio líquido? Patrimônio líquido, como vimos na aula anterior sobre o patrimônio, é a diferença entre o ativo e o passivo. Portanto, neste nosso caso, o patrimônio líquido é de 250 mil, que corresponde a 950 mil menos 700 mil. Observe que os dois lados do balanço, o lado esquerdo, onde está o ativo, e o lado direito, onde está o passivo e o patrimônio líquido, têm o mesmo total. Total do lado esquerdo, 950 mil. Total do lado direito, 950 mil. Para que um balanço patrimonial esteja correto na sua formulação, esta regra é necessária, ou seja, que o total do lado esquerdo seja igual ao total do lado direito. Então vamos agora ver alguns componentes do balanço. Vocês estão vendo aí na tela, apontando para a palavra veículo e indicando que isso aí é uma conta. Por isso nós temos a ciência contabilidade, a ciência que lida com contas. Cada nome desse que está no balanço patrimonial, apartamento, veículo, empréstimos e financiamentos, são chamados de contas. Já ativo, passivo e patrimônio líquido, por vezes são chamados de grupos, outra vez de elementos do balanço patrimonial. Então, as contas, elas pertencem aos grupos. Exemplo, veículo é uma conta que pertence ao elemento ativo. Uma conta representa uma natureza de itens representadas por aquele nome. Então, quando a gente vê o nome veículo, a gente já imagina que naquela conta contábil só estão registrados os veículos da entidade ou da empresa. E que esses veículos têm um valor, né? Todos os veículos totalizam 150 mil. Portanto, toda conta tem um saldo, que é a soma dos valores dos itens ali contidos. No lado do passivo, nós temos a conta empréstimos e a conta financiamentos. Ou, em outras palavras, empréstimos e financiamentos, dentre outras, são contas do passivo. Cada conta dessa que pertence ao balanço patrimonial são chamadas de contas patrimoniais. Nós vamos aprender em algum outro momento que nós temos contas que não são contas patrimoniais. São contas de outra natureza. Muito bem. Resumindo então, o lado ativo é representado do lado esquerdo do balanço patrimonial. Ele agrupa os recursos, ele representa os recursos, ou em outras palavras, bens e direitos. E o ativo, ele aumenta o patrimônio líquido. O passivo é representado do lado direito do balanço patrimonial. Ele indica as obrigações que a empresa tem a pagar e ele reduz o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo.
como nós podemos ver aí nesse balanço patrimonial, nós temos o ativo totaliza 950 mil, menos o passivo, que são 700 mil, o que resulta um patrimônio líquido de 250 mil. O ativo ele é ordenado pela liquidez e de forma decrescente. O que é a liquidez? Liquidez é a capacidade de conversão de um item em dinheiro. Então, por exemplo, qual é o item mais líquido que nós podemos ter na empresa? O próprio dinheiro, que está no caixa. A conta caixa, que não aparece nesse balanço patrimonial ainda, normalmente é a primeira conta que aparece no ativo. Por quê? É o item mais líquido, já é dinheiro. Nem precisa mais converter em dinheiro. E assim nós vamos colocando uma abaixo da outra contas que têm cada vez maior dificuldade de transformar em dinheiro. Nesse nosso balanço, inclusive, para representar melhor, o ideal seria inverter, colocar veículo antes de apartamento, acima de apartamento. Por quê? Porque veículo tem maior liquidez. É mais fácil, normalmente, vender veículos do que vender imóveis. Então, veículo é mais líquido do que apartamento. Portanto, a ordem desse nosso balanço em tela não está a mais correta possível. E o passivo? O passivo é ordenado pela exigibilidade. O que é exigibilidade? É a rapidez, é o prazo de vencimento das obrigações. Quanto mais rápido for vencer a obrigação, mais exigível é aquela obrigação. O passivo é ordenado pela exigibilidade decrescente, ou seja, quanto mais tempo for demorar para ser cobrado, ou seja, quanto maior for o prazo para se pagar uma obrigação, mais para baixo no passivo essa obrigação vai estar. Então, o nosso passivo aí parece estar correto. Por quê? Qual é a diferença entre empréstimos e financiamentos? Empréstimos são concessões de créditos bancárias em que a instituição financeira acredita o valor na minha conta e deixa que eu faça o gasto desse valor ao meu bel prazer, do jeito que eu quiser, né? Ele não define como que eu vou gastar aquele dinheiro. Já os financiamentos normalmente estão atrelados a uma compra que eu faço. Exemplo, financiamento da casa própria. Eu quero comprar uma casa de alguém, eu negocio com essa pessoa, vou ao banco e digo, eu estou querendo comprar essa casa. O banco financia a compra desta casa, mas eu nem recebo o dinheiro. Quem recebe o dinheiro diretamente é quem está me vendendo o bem. Então o dinheiro nem passa pela minha conta. Diferente do empréstimo que a gente falou, que eu recebo o dinheiro e gasto como quiser. Normalmente o financiamento, o pagamento é feito diretamente àquele que está me vendendo um bem. E nesse sentido, normalmente também os financiamentos são mais longos do que os empréstimos, né? Longos não significa valor menor. Veja aí, ó, nós temos um empréstimo de 600 mil, que é um valor maior. No entanto, ele pode, da forma que ele está representada no balanço patrimonial, significa que eu vou ter que pagar os empréstimos antes de pagar o financiamento. Eu tenho menos prazo para pagar os empréstimos do que tenho prazo para pagar o financiamento da forma que está registrada no balanço. Por quê? Conforme nós vimos, o passivo é ordenado pela exigibilidade. Quanto menor o prazo, mais no começo do passivo a conta aparece. Então, alguns exemplos aí de contas que pertencem ao ativo no balanço patrimonial. A conta caixa, que representa valores em dinheiro, exclusivamente dinheiro. Se eu tiver um cheque a receber, esse cheque não é dinheiro, não pode ser registrado no caixa.
pode ser registrado em clientes, que são valores a receber de clientes, ou em outro lugar, não no caixa. No caixa, nós vamos representar exclusivamente o que a empresa tem em moeda, em dinheiro. Bancos. Bancos é uma conta do ativo que representa quanto que a empresa tem em conta corrente, disponível lá na conta corrente, só chegar e sacar. Diferente de aplicações financeiras de liquidez imediata. Aplicações financeiras de liquidez imediata, mesmo que essa aplicação financeira esteja vinculada à minha conta corrente, mas uma vez que eu tirei da conta corrente para aplicar, na contabilidade também há um registro separado. Vai ficar registrado aí nas aplicações financeiras de liquidez imediata. Liquidez imediata significa que não há nenhuma dificuldade para que eu resgate esse valor e vá ao banco sacar, no máximo de um dia para o outro, né? É sempre uma coisa rápida. Quando não é de liquidez imediata, a gente diz que há uma carência. Eu vou resgatar o valor e vou ter que esperar algum prazo para poder sacar. Clientes, como a gente viu, são valores a receber por vendas a prazo. Esta conta pode aparecer com outro nome. Esse outro nome é duplicatas a receber, ou às vezes duplicados a receber de clientes. São todos sinônimos. Estoque de mercadorias, ou simplesmente estoques, que também aparece, é outra conta do ativo que registra o que eu tenho de mercadorias armazenadas lá na empresa. Veículos, como o próprio nome diz, vai registrar o valor dos veículos que eu tenho na empresa. Máquinas e equipamentos, né, como o próprio nome também informa, registra o valor que eu tenho em máquinas e equipamentos na empresa. Lembrando que a conta tem o nome, que é esse, máquinas e equipamentos, e o saldo. Se eu quiser saber quais máquinas e quais equipamentos estão na minha empresa, o balanço patrimonial me informa? Não, eu vou ter que consultar outros registros contábeis ou até extracontábeis, que vão me informar quais máquinas e quais equipamentos a empresa tem para se chegar naquele saldo. Imóveis, também o nome é bem claro, né? Que são terrenos, prédios, casas, apartamentos que a empresa pode ter. Obras de arte, a empresa pode comprar obras de arte, mesmo até ela não sendo do ramo de obras de arte? Pode. Eu tenho uma empresa, por exemplo, de compra e venda de roupas, moda, e, no entanto, eu entendo um pouco de obras de arte, sei quando uma peça pode se valorizar rapidamente e eu ganhar dinheiro com isso. Então, não é minha atividade final, mas eu posso ter essa atividade também. Plantação de eucalipto. Como assim? Uma plantação de eucalipto é um ativo? Vamos resgatar o conceito de ativo. Primeiro precisa ser um recurso. É um recurso uma plantação de eucalipto? Acho que sim, porque a gente pode vender eucalipto, né? As madeiras do eucalipto. Então é um recurso. Gera expectativa de benefício futuro? Gera, posso vender eucalipto, certo? E está de posse da entidade? Supõe-se que sim. Se está registrado no ativo é porque está de posse da entidade, é um recurso e gera benefício futuro, né? Essas três primeiras contas, caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, muitas vezes elas são referenciadas, são chamadas em bloco de disponibilidades. Né? Então, muitas vezes não aparece as três contas separadas, só aparece o nome disponibilidades, querendo representar essas três contas. Né? Como a gente já viu numa tela anterior, cada uma desses itens que a gente está mostrando aí no ativo é chamado de conta contábil. Lembrando que a conta contábil tem um nome que qualifica os itens que vão estar ali registrados e também tem um saldo. Passivo. Vamos ver as contas, algumas contas que ficam no passivo, né, que estão agrupadas no passivo. Lembrando que passivos são dívidas com terceiros, né, com pessoas fora da empresa. Fornecedores, que a gente já conversou também, são as minhas dívidas com vendedores de mercadorias para o meu negócio.
Contas a pagar, que pode abrigar uma série de dívidas, tipo fatura de energia elétrica, fatura de água, fatura de condomínio, fatura de telefone. Tudo isso pode estar abrigado aqui em contas a pagar. Impostos a pagar, como o próprio nome diz, são tributos que eu tenho a pagar com os diferentes entes de governo, né? Pode ser municipal, estadual ou federal. Salários a pagar, também é bem tranquilo, são os salários do meu pessoal que eu ainda não quitei. Porque se eu já quitei, ele não fica mais aqui no passivo. Empréstimos, que a gente já viu que são créditos bancários sem destinação específica, e financiamentos, que são créditos bancários também, mas normalmente vinculado à aquisição de um bem. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é composto por algumas contas, dentre elas capital social. O capital social é o que os sócios investiram na empresa, todo o valor, não só o inicial, né? Nós não temos na contabilidade a conta capital inicial. Capital inicial é uma banda de música, mas aqui na contabilidade não existe capital inicial. Nós temos capital social, que representa todos os investimentos que os sócios fizeram na empresa, tanto o primeiro quanto qualquer outro que vier a ser feito. Reservas de capital, que são valores, ganhos, né, vantagens que a empresa auferiu, conseguiu, sem passar pelo resultado. Nós vamos discutir isso mais para frente um pouco. Reserva de lucro. O que são reservas de lucro? Uma vez que a empresa tem lucro, os sócios podem, os proprietários, podem ir lá e retirar esse lucro, pegar esse lucro, que é deles, né? No entanto, eles também podem decidir que não vão tirar o lucro da empresa com vistas a, por exemplo, ampliar a empresa, comprar mais máquinas, ou seja, não descapitalizar a empresa, não tirar o recurso da empresa de forma que ela se torne mais forte. Ajustes de avaliação patrimonial, que é uma conta que registra quando, por exemplo, lá no ativo eu tenho um imóvel, por exemplo, e esse imóvel valorizou muito em virtude de uma obra da prefeitura municipal. Então, eu tenho que aumentar o ativo, onde que eu vou aumentar do outro lado para que o balanço continue equilibrado? Nesta conta aí, ajuste de avaliação patrimonial. E, por fim, a conta lucro, que pode se transformar também em conta prejuízo, né? Eu não posso ter os dois ao mesmo tempo. Ou eu tenho lucro ou eu tenho prejuízo. Que registra o lucro do exercício que não foi retirado ainda pelos proprietários. Por que o balanço tem esse nome? Por que esse nome balanço patrimonial? Esse nome leva à ideia realmente de uma balança, igual nós temos aqui representada aí, ó, ativo equilibrado com o passivo. Na verdade, o equilíbrio é feito entre o lado esquerdo e o lado direito, porque nós sabemos que do lado direito nós temos o passivo, mas temos também o patrimônio líquido. E são características também do balanço o fato dele ser uma fotografia do momento, né? O balanço patrimonial ele sempre se refere a um momento específico no tempo. Normalmente as empresas, por lei, são obrigadas a emitir o balanço patrimonial no último dia do exercício, que normalmente também coincide com o último dia do ano. Então, muitos balanços ele tem a data de 31 de dezembro de determinado ano. É uma fotografia da situação patrimonial da empresa naquele momento. Por isso, a gente diz que o balanço patrimonial é estático. Por que estático? Porque ele é o registro do dia 31 de dezembro. Quando passar para o dia 1º ou dia 2, né, que as atividades da empresa retornam, aquele balanço já foi modificado.
já tirou dinheiro do caixa, já comprou mercadoria, já fez isso, já fez aquilo. Então, aquele balanço patrimonial registrado lá no dia 31 de dezembro, ele já não vale mais, porque a realidade já é outra. Por isso, a gente diz que o balanço patrimonial é o registro de um determinado momento. Por isso, uma foto. Ele não é um filme, ele é uma foto, né? Por exemplo, vamos ver como é que o balanço patrimonial vai se modificando. Vamos imaginar que José, do qual nós vimos o balanço patrimonial na aula sobre patrimônio, se você tiver dúvida, retorne a esta videoaula. Vamos imaginar que o José recebe uma indenização, recebe um dinheiro, né? E quita o financiamento do veículo. O que acontece? Vamos ver na próxima tela. Então, olha aqui o balanço patrimonial do José. Ele tem esse ativo, que é o veículo e o apartamento, totalizando 950 mil, e tem um financiamento de 100 mil. Quando o José recebe a indenização, né, essa indenização faz com que o patrimônio líquido de José aumente em 100 mil, certo? Ele recebeu uma indenização. Então, o patrimônio líquido dele aumentou, né, em 100 mil, e ao mesmo tempo ele usou esses 100 mil para quitar o financiamento. Então, aumentou aqui, mas diminuiu aqui o patrimônio líquido dele, o total do lado direito continuou com o mesmo valor. Uma outra forma da gente representar isso seria, que talvez seja até mais fácil de entender, seria dessa forma que nós estamos vendo agora. Quando o José recebe a indenização, o patrimônio dele, líquido dele aumenta 100 mil e o caixa também, ou bancos, né, se ele recebeu pelo banco, aumenta 100 mil. Veja, então aumenta de cá e aumenta daqui, 100 mil. Perfeito? E se aumenta de um lado e aumenta do outro, nós temos que o balanço continua equilibrado. Muda o total do lado esquerdo e muda o total do lado direito, mas o balanço continua equilibrado. Veja só, 1.050 como total do lado esquerdo, 1.050 como total do lado direito, como deve ser. Nós sabemos que um balanço correto sempre vai apresentar o total do lado esquerdo igual ao total do lado direito. Bom, uma vez que ele recebeu e pôs isso no banco, no momento seguinte, o José tirou o dinheiro do banco e quitou o financiamento. Então, diminuiu 100 mil do dinheiro do banco, porque ele tirou o dinheiro da conta corrente, e também diminuiu a dívida dele de 100 mil, porque ele pagou a dívida. Diminuíram os totais dos dois lados, porém, o balanço continua equilibrado, como deve ser. Então, vamos lá. Vamos pegar um balanço como se fosse do momento inicial e vamos ver o que vai acontecendo, quais modificações vão acontecendo no balanço patrimonial. Como que uma empresa se inicia? Se inicia com o investimento dos sócios, né? Então, vamos supor que nós temos duas pessoas aqui, o Trajano e a Poliana, que resolveram juntar o que eles tinham economizado e montar a empresa Trapo Confecções. Eles possuem juntos 200 mil e colocaram o dinheiro no caixa. Vamos representar isso no balanço patrimonial. Veja só, como nós dissemos em telas anteriores, o investimento do sócio é registrado onde? No capital social. Está aqui, ó, registrado os 200 mil que eles injetaram na empresa, as economias deles que eles colocaram na empresa. E esse dinheiro que eles colocaram na empresa foi para onde? Eles utilizaram em quê? Por enquanto eles não utilizaram em nada, apenas colocaram no caixa, abriram a gaveta, colocaram os 200 mil lá dentro da gaveta e falaram, pronto, a empresa começou. A empresa então começou com 200 mil no caixa, que vieram de onde esses 200 mil? Do investimento dos sócios. Lembre-se, capital social representa o investimento dos sócios. E veja que interessante, o balanço patrimonial está equilibrado. O total do lado esquerdo é igual ao total do lado direito.
A esse fenômeno nós chamamos de origem e aplicação. Ou seja, a origem dos recursos para a empresa foi o investimento dos sócios, 200 mil. E qual foi a aplicação? A aplicação aqui não é no sentido de aplicação financeira, mas sim no sentido de utilização. Como o recurso foi utilizado? O recurso foi originado dos sócios, porque está lá registrado em capital social, e foi utilizado no caixa, por enquanto. Vamos continuar modificando as operações, fazendo operações empresariais e vendo como que o balanço patrimonial se modifica. Observa aí. Agora, com o balanço que a gente tinha, nós vamos fazer uma compra de imóvel no valor de 150 mil em dinheiro, o dinheiro que estava no caixa. Portanto, esse aqui de cima é o balanço patrimonial anterior, que tinha 200 mil no caixa e 200 mil no capital social. Como foi a movimentação? Tirou-se 150 mil do caixa, observe aqui embaixo, o caixa tinha 200 mil, passou a ter 50 mil. E esse 150 mil se transformou em imóvel. Foi um imóvel que a empresa comprou. De novo, observe que o total do lado esquerdo continua igual ao total do lado direito. Então, nós temos uma chance de que esse balanço esteja correto. Se os totais não estão iguais, o balanço está de fato incorreto. Muito bem, vamos continuar aí com operações e ver o que vai acontecendo. Com a situação que a gente tinha, a empresa comprou um veículo no valor de 30 mil, também com dinheiro do caixa. O que acontece? Com quanto o caixa estava? 50 mil. Se tirou 30 mil para pagar o veículo, então o caixa de 50 mil passa a ter 20. E o veículo que não tinha saldo nenhum passa a ter 30 mil de saldo. Se a gente somar de novo, o lado esquerdo continua igual ao lado direito. Então, nosso balanço está aparentemente correto. E agora? Agora nós vamos fazer uma compra de mercadoria no valor de 5 mil, mas vai ser a prazo. O que acontece? Esse é o balanço anterior e esse vai ser o balanço atual. O que acontece quando a gente compra mercadorias a prazo? Origina-se aqui uma dívida, uma obrigação a pagar com fornecedores e, ao mesmo tempo, eu passo a ter um estoque naquele valor que eu adquiri de fornecedores. Então, a origem foi dos fornecedores e a aplicação ou utilização dos recursos foi em estoques. E agora? Agora nós vamos vender o veículo que a gente comprou por 30 mil, conseguimos vender por 32 mil. O que será que acontece? E vendemos a prazo. Tá aqui a observação, vendemos a prazo. Se nós vendemos a prazo o veículo agora, observa aqui no balanço de baixo, não tem mais a conta veículo. Por que não tem? Porque nós vendemos o veículo, o saldo ficou zero, uma conta que tem saldo zero, ela não precisa aparecer no balanço. No entanto, apareceu para nós agora um valor aqui a receber dos clientes de 32 mil, que é o valor que a gente, pelo qual a gente vendeu o veículo. Poxa, parece que estão faltando aí 2 mil, né? Tirou 30 mil lá de veículo e pôs 32 mil em clientes. Onde será que tem que entrar os outros 2 mil? Os 2 mil foram lucro. Então, e ele é lançado aqui nesta conta do patrimônio líquido, chamado lucro, e volta a equilibrar o balanço. 207 mil é o total do lado esquerdo e 207 mil é o total do lado direito. Muito bem, esse foi o nosso conteúdo sobre balanço patrimonial. Convido a você a continuar conosco na próxima aula. Obrigado.